raízes, cultura, ancestralidade, matrizes africanas. Qual a nossa relação? Como preservar a nossa cultura em relação a esse rito e principalmente em relação aos nossos ancestrais e aos nossos descendentes? De Papo com Cidinha, hoje vai levar você a conhecer um pouco mais dessa história. E a pessoa ideal para falar sobre isso, nós estamos aqui, no espaço dela, tá? E a Bia Sumaré. Mãe Bia, né? Como todos chamam. Mãe Bia é cultura. Nossa cultura, a nossa ancestralidade afrodescendente. O espaço aqui é cheio de cultura, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos assistir. Olojo, Nimoju, Bababamim. Isso quer dizer, nesse dia eu peço a bênção ao Senhor desse dia. Cidinha, esse espaço é um espaço cheio de muito axé. E axé, o que é? Axé é energia circulante, energia que se junta à minha, que se junta a vocês e que transborda. Né? Transborda de forma a aumentar a energia de cada um de nós. Né? Então, muito axé, muita força, muita energia boa e que a gente tenha um bom momento de bate-papo. A casa é cheia de muita ancestralidade, de muita cultura negra. A gente trabalha no sentido de aumentar esse axé a cada momento, mas aumentar principalmente as nossas tradições, a nossa cultura, preservar. Eu chamo a minha casa de quilombo urbano, né? Porque é uma casa de resiliência, é uma casa de resistência e é uma casa em que a gente preserva principalmente o cuidado com o outro. E neste cuidado com o outro, verificamos aqui que os cuidados são imensos, né? Em todos os sentidos. Pois é. O Afim Oxumaré tem, por princípio e por filosofia, a filosofia Ubuntu. Eu só sou porque nós somos. Então, eu trabalho no sentido de que eu só vou crescer, eu só vou caminhar, eu só vou aumentar esse axé se todos que estiverem ao meu redor façam o mesmo, né? Consiga o mesmo, consiga trabalho, consiga felicidade, consiga estar no mundo, se sentir no mundo e ser no mundo. Mãe Bia, a questão da cultura, que a preservação é muito importante, principalmente em alguns pontos, né? As pessoas pensam na sua cultura, mas poucos sabem da sua ancestralidade. Pois é, as pessoas têm uma visão do candomblé que é a visão eurocêntrica, né? De que nós matamos porque queremos, porque nós somos diabólicos e essa figura do diabo nem existe na nossa cultura. O candomblé é preciso ser conhecido. Eu digo que o candomblé você precisa namorar, precisa vir, precisa conhecer, precisa se encantar com o candomblé. A nossa cultura tem ritos, tem rituais, tem cânticos, tem dança, tem musicalidade, tem comida própria e, principalmente, nós temos uma linguagem própria dentro do candomblé. Então, nós não precisamos usar de nenhuma ou outra cultura que envolva para poder tocar o nosso candomblé. Né? Candomblé é a cultura negra que precisa ser respeitada. Nós não queremos ser tolerados. Porque quando você fala, eu tenho tolerância, não, eu não quero ser tolerada, eu quero ser respeitada enquanto religiosa, com o uso dos meus ojá, com o uso dos meus colares, com o uso das minhas vestimentas, que é vestimenta ritualística. Como é a vestimenta de um padre, como é a vestimenta de uma freira, como é a vestimenta de um pastor. Eu preciso ser respeitada, respeitada na minha cultura, respeitada na minha fé. As pessoas não respeitam porque não conhecem. Porque quando você passa a conhecer a cultura negra, a religião negra, você se apaixona por ela. E a universidade, a UFTM, tem aberto, a senhora tem aberto a casa da senhora para alunos, professores, tem trazido os alunos, os vários cursos da universidade, para estar conhecendo um pouco mais dessa cultura e também levando para o seu meio social.
É uma grata satisfação trabalhar com a UFTM, né? Trabalhar com a universidade, trabalhar com os universitários, saber que essa porta se abre. Né? E ela não se abriu porque é a Mãe Bia, ela se abriu porque muita gente antes de mim veio nessa luta constante para que a gente chegasse aos portões da universidade. Né? É preciso entender que esses jovens, que essas pessoas que hoje estão nos bancos da universidade, vão estar em salas de aula, vão estar no mercado de trabalho, e eles estarão levando o conhecimento que a gente tem. Então, quando um mestre da capoeira, quando um mestre da religião de matriz africana, quando um mestre do MST vai para dentro da universidade, né, das paredes da universidade, para ensinar o que sabe, ele não está indo só para ensinar, ele está indo abrir portas, ele está indo abrir mentes. Então, eu tenho muitas parcerias dentro da universidade para disciplinas, o que me agrada muito, porque eu digo sempre que se tiver uma porta aberta, eu quero mostrar minha cara preta lá. Se tiver uma janela aberta, eu quero que a minha cara esteja lá, porque a gente está cansado de ter um outro alguém falando por nós. E, normalmente, esse outro alguém é alguém de pele branca que não conhece as nossas dificuldades, que não conhece a nossa cultura, que não conhece o nosso axé e que fala por nós. Nós somos negros com vozes, com sabedoria, e é preciso que a universidade abra esse espaço para que a gente possa falar da gente. Ninguém melhor para falar do racismo, do preconceito, da intolerância que passa, do que nós que passamos por ela. E eu não estou aqui fazendo apologia de que branco não sabe falar de mim. É que eu sei falar de mim com muito mais propriedade. Eu sei falar da minha dificuldade, das minhas divergências enquanto cultura religiosa, enquanto racismo, enquanto preconceito que eu passo, porque sou eu que passo. Somos nós que passamos. É na nossa pele que dói. Então, não precisa ninguém falar da minha dor, eu mesmo falo. Né? Não precisa ninguém falar das nossas lutas e da nossa resistência, a gente mesmo fala. Dê a nós o poder da fala, e você fala. E você fala lindamente. Então, saber que a universidade hoje dá oportunidade, abre espaço, porque também se ela não abrir, eles não vêm. Essa semana eu recebi alunos da universidade, do curso de TO, de serviço social, que veio conhecer a casa, que veio conhecer o nosso espaço, e alunos de várias religiões diferentes. Isso é muito bom. É bom saber que as pessoas estão abrindo a mente, porque não vão pegar nada porque veio na casa de Candomblé. Muito pelo contrário, vai pegar sim, vai pegar conhecimento, vai pegar alegria, vai pegar muita coisa boa e, principalmente, vai levar isso para fora daqui. Quando a senhora fala em conhecimento, fala em cultura, nós visitamos, né, o espaço que a senhora tem aqui, um espaço da biblioteca, assim, considerado, nós achamos assim um espaço maravilhoso, porque desde pequenas as pessoas começam a formar seu conhecimento, por menor que seja o livro, o pegar, a instrução é importante. Cidinha, eu sempre disse que a Casa de Candomblé, ela tem o compromisso de te dar o passe espiritual, mas ela precisa saber o que acontece com você fora dos portões dela. Então, é da obrigação do zelador, da zeladora de santo, e eu gosto muito de ser chamada assim, porque mãe de santo, ele é que é meu pai, Inhansã que é minha mãe, eu não sou mãe de Inhansã, né? Então, eu gosto de ser chamada de zeladora de santo, que é a minha função, zelar pelo bem-estar, pela quartinha, pela vela, pelo ibá, pela casa, pela limpeza, e principalmente por quem vem para a minha casa. Eu tenho hoje dentro da minha casa de crianças de 1 até 10 anos, 12 anos, 15 anos, 16 anos, pré-adolescentes, como eu tenho jovens e tenho velhos. Eu sou uma mulher de 61 anos, então eu tenho gente dentro da minha casa, na minha faixa de idade, até mais velhos do que eu. A responsabilidade é com a educação,
com a saúde desse meu povo, com o bem-estar desse meu povo, com o emprego, se estão trabalhando, se estão se exercitando, se estão tomando seus remédios direito. Um dos sonhos da nossa casa, e foi um sonho sonhado, como eu disse para você, a várias mãos, era ter uma biblioteca. Nós não tínhamos um espaço tão grande para fazer uma biblioteca. Então, no início, começou com um carrinho feito com caixa, que a Equede Marilena, a falecida Equede Marilena, fez, colocou rodinhas e a gente trazia para esse espaço e convidava as crianças do bairro, né, da minha comunidade, para vir tomar um lanchinho e aproveitar, ler um livro, manusear uma revista, ter contato. O nosso contato com a leitura é que faz a gente crescer. Né? Eu tenho 3 faculdades, 3 graduações, 4 pós-graduação, um MBA, mas eu tenho tudo isso por quê? Porque eu estudei, porque eu fui para os livros, porque foi me apresentado a leitura. Né? Hoje as pessoas precisam ter isso, porque a internet está aí com uma facilidade muito grande, né? As pessoas estão o tempo todo no tablet, a criançada parou de ler. Parou de manusear o livro. O livro ficou chato, ficou obsoleto. Então, é preciso ter essa vontade de ensinar. E aí a biblioteca surgiu dessa forma. Hoje é um espaço, eu fico muito feliz de dizer que é um espaço cedido pela minha mãe, que era uma cozinha dela, e nós fizemos uma biblioteca. Depois vocês fazem uma imagem lá para mostrar para o nosso público. E a gente pede para todo mundo que tiver um livro de literatura infanto-juvenil, que queira doar para a nossa biblioteca, nós vamos deixar nosso endereço aí para vocês nos mandarem, ou se precisar a gente vai buscar. Então, é interessante fazer com que a juventude tenha contato com a literatura, tenha contato com o livro, que goste das palavras. Ler faz você voar. E uma questão muito importante, a questão da cultura, o preservar da cultura. Ela está caindo no esquecimento, está morrendo, ou as pessoas estão esquecendo o que realmente é cultura? Eu não acho que ela está caindo no esquecimento. Eu tenho muito medo do que a mídia faz com a nossa cultura. Porque hoje, a festa de São João teve uma polêmica enorme aí no Nordeste, porque estava entrando o eletrônico, outra musicalidade, outros meios de cantos e tudo mais. O São João caipira está perdendo espaço para a modernidade. E é essa a nossa preocupação, de manter nossos rituais. O candomblé vai sofrer mudanças? Claro que ele vai sofrer mudanças, como sofreu mudanças de lá para cá, desde do advento do candomblé dentro do Brasil até o dia de hoje. Né? Mas a gente luta muito para não mudar demais. Né? Ah, a senhora é antiga. Não, eu não sou antiga. Equede, Ogã é Ogã, Ebome é Ebome, mãe de santo é mãe de santo, e a gente vai saber santo no jogo de búzio. Não é no João Bidu, não é na internet, não é fazendo jogo online. Então, eu ainda prezo por algumas coisas que mantêm a minha cultura. Né? Antigamente eu descascava o feijão fradinho para poder fazer o acarajé. Hoje tem farinha de acarajé torrada. Eu prefiro ainda, para Inhansã, sentar na minha esteira e descascar o meu feijão fradinho para fazer como era feito antes. Então, nem tudo que é velho precisa ser mudado. Ele precisa ser preservado. E a nossa cultura, ela foi preservada pelas grandes mulheres negras, pelas velhas mulheres negras, que mantiveram a cultura do culto africano, do culto de orixá, até o dia de hoje. Vai mudar algumas coisas? É claro que vai mudar, porque o mundo é mudança, porque o Xumaré é transformação. Mas, ainda assim, eu imagino e quero crer que, quando eu passar dessa vida, orixá vai se manter sendo cultuado como ele foi até o dia de hoje. Uma coisa que se discute muito, mãe Bia, no que se refere à nossa cultura. A cultura aqui da nossa região, ela é bem diversificada e nós temos vários ritos que procuram ser preservados para ressaltar a nossa cultura. A senhora acha que eles estão sendo preservados de acordo? Uberaba,
é uma cidade extremamente rica, né? Com relação à cultura. A gente tem aí a capoeira, a gente tem a religião de matriz africana, a gente tem a questão da religiosidade de Kardec, a gente tem o Congo, tem o 13 de maio, tem o Carnaval. É preciso que a política tome para si a preservação dela, né? Nós não temos só os dinossauros para serem cuidados, né? Nós temos que cuidar deles e de todo o resto, e de tudo que vem, né, que forma a cultura dessa cidade. Eu não sou daqui, Cidinha, eu sou de São Paulo, mas eu adotei Uberaba há 30 anos atrás, então eu me sinto uberabense. Aqui eu formei família, aqui eu tive filhos, aqui eu montei a casa, o Afim Oxumaré, o Palácio de Oxumaré, aqui eu me fiz como gente, como pessoa, como ser político, então eu me sinto uberabense, né? Então, eu penso que tudo precisa ser preservado, desde a flor que nasce no jardim da Praça da Paz, né, até os nossos tambores, até a nossa cultura, até a nossa dança, nossa comida. É preciso preservar. O acarajé de Inhansã não é o bolinho de Jesus, é o acarajé de Inhansã. Né? É preciso que a gente tenha discernimento para entender que cada cultura dessas formou a população de Uberaba. Seja a cultura árabe, seja a cultura italiana, seja a cultura negra, seja a cultura do branco. O que importa é que nós somos uma somatória. Não há como dizer hoje Uberaba de uma cultura só. É Uberaba de várias culturas e que precisa ser preservada. E a preservação dessa cultura, ela nasce e tem continuidade, principalmente no conhecimento. Não tem outro meio de se dizer eu sei se eu não conheço. Se eu não fui experimentar. Você não precisa virar de candomblé, você não precisa ser de candomblé, mas você precisa conhecer pelo menos os fundamentos da Casa de Santo. Eu preciso conhecer um pouco da nossa cultura. Está aí a Lei 10.639, né, que precisa ser implementada. É uma lei que tem 15 anos e ela está engatinhando ainda. Por que ela está engatinhando? Porque é uma lei que vai falar sobre a nossa cultura negra e que é da nossa cultura que sai tudo. A culinária, a dança, a musicalidade, né? Então, 53% da nossa população é negra. Não tem como dizer que nós não interferimos dentro de cada coisa que é feita na população brasileira. Bem, precisa de se fazer muita coisa e nós sabemos disso. A mensagem que a senhora deixa para quem está nos vendo em relação à nossa cultura, às matrizes africanas, o que deve ser feito, o sonho, o desejo da senhora em relação a essa cultura, a essa preservação. Eu sonho um sonho sonhado, que é o sonho das minhas ancestrais, dos meus ancestrais. Eu digo que hoje eu sou o sonho sonhado das minhas ancestrais, das mulheres pretas que apanharam, que lavaram roupa na beira do rio. Eu sou aquele sonho que elas sonharam. Um dia eu vou ter um representante meu dentro da universidade, eu vou ter um representante meu, advogado, médico, enfermeiro, artista. Então, o que eu penso que a gente tem que fazer hoje para preservar? Conhecer. Eu só preservo aquilo que eu conheço. Você só preserva a natureza quando você conhece a importância dessa natureza. Você só preserva animal, vegetal, a água que você bebe, quando você conhece a importância do que você tem na sua frente. Conhecer a nossa cultura é imprescindível para que você cuide dela, né? Eu conheço o candomblé. Eu não conheço a fundo, mas eu conheço os rituais, eu conheço as diversidades de dentro do candomblé, então eu preservo. Eu conheço a cultura, eu preservo. Eu conheço o carnaval, eu conheço o Congo, eu conheço a dimensão dessa cultura, então eu preservo. Ninguém está impedido de usar um pano na cabeça, que é o nosso ojá.
Ah, mãe Bia, mas ela é branca, ela está usando o torso, o seu ojá. Não tem problema. O que ela precisa saber é que esse pano na minha cabeça, ele é ritualístico. Ele está aqui para preservar o meu ori, para proteger o meu ori. Então, ninguém está impedido de vestir uma roupa africana, mas saiba que é da cultura africana, que é um pano ritual da nossa casa. É isso. Quando você conhece, você respeita. E quando você respeita, você cuida. Ah, ele é homem branco, não pode usar trancinha nagô. Claro que pode. Você não pode proibir o outro de usar o que ele quer. Mas se ele sabe que a trança nagô é da nossa cultura e que tem uma trajetória, que tem um ensinamento, que quando as negras e os negros escravos faziam tranças na cabeça, elas faziam um mapa de fuga. Aí a trança nagô tem outro sentido. Aí a trança nagô tem outra história. Você usa empoderada, entendeu? Então, o conhecimento vale no sentido de manter nossa cultura viva. Axé, axé. Axé, Mãe Bia, é cultura, é conhecimento e é preservação das nossas raízes.